desenvolver para um sistema em que ela infecta outras pessoas, né? Ou para um sistema latente, uma caixinha latente. Ou seja, ela pode até não se manifestar nenhum sintoma, que acontece na maior parte das vezes, e não transmite a doença, certo? E daí você tem uma quantidade de parâmetros em que vai estar te indicando a passagem desses indivíduos entre essas caixas, certo? Como força de infecção, né? Dado a tuberculose vai depender da quantidade de contatos de pessoas não infectadas com infectadas, certo? Um coeficiente que pode estar variando aqui em pessoas que estão latentes, começa de novo a ter um momento de manifestação da doença ali dentro, ou voltar para um compartimento que é infeccioso, então ela pode estar transmitindo a doença. Então, você vai ter parâmetros aqui que vai estar te explicando como os indivíduos estão mudando, né? As taxas de como as proporções de pessoas estão mudando dentro dessas caixas. E aqui é quando a gente escreve o sistema. Ele é meio que intuitivo, dado que você tem um gráfico, certo? Então, por exemplo, a gente está querendo saber a variação desses indivíduos no tempo, certo? Então, variação normalmente lembra de derivada e assim por diante. Eu não queria entrar em detalhe. Mas, normalmente, dado esse sistema aqui, fica simples e nos ajuda, nos auxilia a descrever o sistema de equações, no qual daqui a gente começa a estudar a dinâmica da doença. E aí a gente quer voltar novamente para a ideia do risco, certo? A gente estava, aquele modelo, aquele exemplo que eu mostrei daqueles compartimentos, a gente está naquela ideia homogênea, não tem diferença no risco de obter uma doença. E se vocês forem olhar na literatura, tem modelos que já tratam da questão do risco. Normalmente esse risco é, digamos assim, uma doença que afeta mais uma faixa etária, né? Doença que afeta as crianças. Então a gente vai tentar fazer um modelo mais voltado para aquele grupo específico de risco, ou, por exemplo, uma doença em que tem uma alta incidência nos presidiários, ou nas pessoas que trabalham, por exemplo, na vida do sexo, profissionais do sexo, tá entendendo? Então, tem técnicas para lidar com esses grupos que, na realidade, não estão isolados na população. E a ideia que eu estou querendo é algo mais abstrato, é algo que envolve toda a população e que vai além desses tipos de agregação, que é a ideia, o conceito de fragilidade, que seria o freight em inglês. Então, ele seria uma variação que se refere a diferenças no risco entre indivíduos, que vai além desses fatores que eu estou dizendo, né? Fatores também ambientais, a pessoa está restrita a um ambiente que pode estar proporcionando risco e tal. Em outras palavras, é uma heterogeneidade que não é observada. Então, vai desde a questão genética do próprio indivíduo até fatores externos, né? Que é aquela coisa do risco individual que está dizendo aqui para vocês. E eu vou tentar, nesse pouco momento, convencer vocês que dá para tentar incluir essa heterogeneidade dentro de modelos e obter um resultado um pouco mais realista. Né? Então, essa nossa hipótese, né? De que a gente consegue tirar essa desigualdade, essa heterogeneidade, a partir dos dados de incidência da doença, certo? E aí eu vou estar mostrando para você como a gente estima mais ou menos esse risco, né, como a gente tenta aproximar, e como a gente consegue incluir eles em um modelo matemático. Certo? Então, a ideia geral, como eu estava falando para vocês, é um risco, a gente parte de um risco individual, certo? Esse risco individual seria relacionado com a probabilidade de responder a um estímulo. Ou seja, como é que eu poderia calcular qual é o risco, sei lá, de Pierre pegar uma doença? Eu teria que pegar Pierre, fazer um experimento com ele, colocar ele, expor ele, né, a situação de pegar uma doença e aí fazer uma frequência, né? Ver. Você pega um indivíduo, você tem pontos do tempo, né, em indivíduos, e aí você vai vendo se ele respondeu ou não ao estímulo, no caso da doença. E assim por diante. Aquele que responde mais tem maior risco. Tem pessoas que pode ser que ela nunca pegue. Né? Então, essa seria a ideia, o cenário ideal de tentar medir o risco individual. Só que isso não é algo real, não é somente ideia. Porque, primeiro, a gente não vai fazer o experimento de botar a pessoa, né, exposta a um certo risco. E segundo, a depender da doença, a gente não vai conseguir medir isso no intervalo de tempo. Tuberculose, por exemplo,
Pode ser que você pegue a doença hoje e depois só daqui a 10 anos e olha lá. Então como é que eu vou saber, como é que eu vou estar contando aquele risco individual daquela pessoa? Certo? Então é algo muito do tipo, como vocês acham, né? Os matemáticos têm aquela coisa como PP, mas a gente está com o pé no chão e nós sabemos que não é muito realístico de medir esses riscos, mas conseguimos nos aproximar dele. Então a ideia é o seguinte, a gente tem os indivíduos distribuídos na população de alto e baixo risco, certo? E esses indivíduos de alto e baixo risco, eles vão se refletir nos dados de incidência, certo? Aqui mais ou menos essa parte verde aqui seria os indivíduos de alto e baixo risco, e aqui seria, né, claro, numa faixa de tempo, o que foi notificado, por exemplo. Então, alguns indivíduos de alto e baixo risco vai ser identificado nessa notificação, certo? Alguns outros não. Talvez um indivíduo de baixo risco vai ser identificado em um certo ponto do tempo e outro não. Então, a ideia é mais ou menos tentar capturar, a partir dos dados, esse risco individual, uma distribuição de heterogeneidade, de diferenças de risco individual. Então, como a gente não consegue chegar no indivíduo, a gente vai tentando fazer agrupamentos da população, de maneira que no limite chegue a 1, seria, certo? E esses agrupamentos, uma maneira mais prática que a gente considerou foi os agrupamentos que já existem, geográficos, certo? Que no nosso caso a gente pegou no Brasil municípios, né, cidades, no Brasil, Vietnã e Portugal. Pode chegar para o setor censitário ou pode ter qualquer outro tipo de separação, bloco da população que não tem nada a ver com a parte da divisão geográfica. Simplesmente fazer grupos para tentar chegar num limite de um risco, certo? E aí, baseado no caso aqui, a gente tem a incidência de tuberculose em 3 países, a gente fez uma análise em 3 países. A gente tenta tirar uma distribuição, capturar a heterogeneidade, né, dessa doença nesses países, né, que estão separados aqui, no caso, por município. E construímos, então, uma curva, que é uma métrica, e que nos auxilia a ver o quão heterogêneo está aquela população, que no limite seria a heterogeneidade do risco. Certo? Então, a gente faz uma curva, que é algo que já existe realmente, já existe na literatura, que os economistas usam, que é para calcular o Gini Index. Certo? Então, a gente pegou a ideia de desigualdade de renda e aplicou em um outro cenário, que é na epidemiologia. Certo? Não é algo novo, já tinha outras pessoas que já tinham feito esse tipo de coisa. E aí, o que significa isso? Você tem a população aqui, né? Você tem as notificações, e aqui você vai vendo, né, a porcentagem da população e as incidências. Certo? Essas curvas aqui, o verde está sendo para o Brasil aqui, né, a vermelha e azul para o Vietnã e Portugal. Elas, quanto mais elas se aproximam da reta, mais homogêneo é a minha população. Certo? E esses valores aqui são indicadores dessa heterogeneidade. Né? No caso do Brasil é 0,46, no Vietnã é 0,3 e no de Portugal é 0,32. Com essa curva a gente consegue ter uma distribuição de incidências, certo? Grupos de diferentes valores de incidência, e a gente consegue estimar um risco que vai ser incluído no modelo. Certo? E para simplificar, a gente fez uma discretização, ou seja, eu separo 2 grupos da população em 4% que tem maior risco e 96% que tem baixo risco. Certo? E aí seriam os cortes nessas curvas aqui, ó, que a gente está botando essa anotação com curvas pontilhadas. Certo? Então eu vou dar um exemplo. Ou seja, seria como se eu pegasse aquela minha população suscetível e separasse ela em 2 grupos. Uma de alto risco, 96% da população, e outra de baixo risco, 4% da população. Eu posso fazer quantos compartimentos eu quero. Na realidade, isso é contínuo. Seria... Oi? 4% no alto risco. Ou isso, 4% de alto risco e 96% de baixo risco. Isso é estranho. E essas divisões não necessariamente precisa ser discreto, pode ser contínuo. Né? Na verdade, a intenção é que seja contínuo. Aqui. Então, naquele modelo inicial que eu mostrei para vocês, em que a população era homogênea, agora eu vou ter uma distribuição dentro daqueles compartimentos, que vai estar modelando essa heterogeneidade.
Nesse exemplo só é o discreto 2, certo? Então, na realidade, da curva de Lorenz, né, daquele índice, a gente consegue dois blocos da população, um de alto risco e um de baixo risco, né, os 4% e 96%. A gente obteve o Brasil, Vietnã e Portugal. A gente tem uma variância aqui, né, desses dois grupos, no Vietnã de 2,3, veja que é diferente do índice que vê a heterogeneidade, né, a mesma coisa. No Brasil tem uma variância entre esses dois grupos de 5,1 e em Portugal de 2,7, certo? E aí o que a gente faz no modelo? Lembra aquele modelo, aquele sistema de equações? A gente aqui fez algo do tipo busca binária, que seria, depois a gente chama na mão. Então, tem várias coisas aqui, técnicas ainda que tem que ser desenvolvida, que tem que se melhorar e tal, e aplicar. A gente, claro, eram matemáticos, ainda não tinha muito. Mas, a princípio, a gente consegue tentar estimar um risco, né, que vai ser, que a gente pode colocar no modelo. Tem várias técnicas, né, só para simplificar. Suponhamos que a gente coloque aquela população suscetível, certo? Em dois diferentes grupos de risco, que não necessariamente é o da incidência, é um risco, lembra? Probabilidade e tal. E a gente fez isso de tal forma que o output do meu modelo bate com esse grupo de risco de incidência, certo? É algo interativo. Então a gente foi mexendo na variância de risco aqui, certo? É claro que a gente normaliza tudo para ter. De forma que, quando eu rodasse meu modelo do sistema, eu obtenha esses dois grupos aqui, com essa variância e tal, e com a média 1 e tal. E aí, a distribuição de risco dos dois grupos já muda, e aí tem uma outra variância, que é muito maior do que o que a gente vê na incidência. Porque se esperar, se vocês já trabalham com epidemiologia, vocês veem que, na realidade, aquela incidência, ela subestima o risco da população, certo? E aí, isso vai acarretar, somente colocando essa distribuição discreta aqui dentro, ela vai acarretar numa distribuição de todos os compartimentos. Isso aqui a gente não tinha no modelo homogêneo, certo? Então, a ideia é mais ou menos essa, de como a gente roda o modelo. E aqui é o que a gente está interessado. Então, assim, sumarizando. A gente conseguiu ter uma métrica para tentar visualizar a heterogeneidade. A gente viu como a gente tenta incluir essa métrica dentro dos compartimentos. E agora a gente quer ver o modelo. A gente quer comparar o homogêneo com o heterogêneo e ver se realmente deu algo, né, de interessante. Então, normalmente, quando a gente tem aqueles modelos matemáticos, o que a gente quer tirar de informação, né, a priori? Primeiro, a gente quer saber um parâmetro que se chama R0, que seria a medida de como a doença está se espalhando, né? Imagine, se você mora no seu bairro ali, só tem uma pessoa que está doente, é muito provável que essa doença não vá se espalhar. Dependendo das circunstâncias, não vai se espalhar. Se você tem duas, ainda não. Mas à medida que você chega a um ponto, o número de infectados, ela pode ser crucial até um ponto de que você vai ter uma epidemia daquela doença. E essa medida, né, que está mais ou menos explicada dessa forma, é o R0 que a gente vai estar vendo. Se o R0 ele passa de 1, normalmente a gente obtém esse R0 fazendo umas contas. Se ele passa de 1, você já tem uma alta taxa de disseminação da doença na população. Então a gente tem esse primeiro interesse, certo? E aqui você tem esses R0 mostrando aqui nessas tabelas, nessas caixinhas. Um segundo interesse é projeção. A gente quer projetar, a gente quer ver o que a gente pode prever da propagação daquela doença. Vai ficar aumentar, se vai cair, se vai... E um terceiro ponto é intervenção. Então, imagine que eu faço uma certa intervenção. Como isso vai estar mudando na dinâmica dessa doença, certo? Então, o que a gente tem aqui nesse gráfico? A gente tem aqui os gráficos para cada país, certo? Os outputs do modelo heterogêneo, do modelo homogêneo, certo? Esses são os pontos de incidência que a gente tem dos dados. Veja que todos eles você tem um fitting desses pontos dos dados, certo? E aqui eu tenho as projeções. Então aqui é uma projeção em que eu não mudo nada. Os meus parâmetros continuam as mesmas coisas. Suponho que não tem intervenção nenhuma. Então eu tenho essas
projeções que vão continuando com essas linhas pontilhadas em ambos os modelos. E no caso aqui a gente queria ver, imagine que eu faço uma intervenção de tal forma que daqui para 2000, no caso foi 2035, eu reduza essa incidência até um certo nível, certo? Então a intenção foi, ok, agora eu vou fazer uma certa intervenção de maneira que essa minha projeção ela seja reduzida. E a gente consegue incluir isso dentro do modelo para ver essa redução. E aqui eu tenho um modelo homogêneo e heterogêneo. O primeiro fato é que o modelo homogêneo ele não mede aquele R0, que é a disseminação tão realístico quanto o modelo heterogêneo. Você vê que no Vietnã, o modelo homogêneo ele já estava aqui, ele está maior que 1 também, né? Mas não tão grande. E aqui ele está maior que 4. Isso é muito, certo? Então ele já reflete, né? Já está dizendo para quem trabalha em sistema de vigilância e saúde, no epidemiologista, olha, a realidade é completamente outra. Você tem aqui valores de ser muito altos. Tá? A propagação da doença está sendo muito mais alta do que se você tivesse sendo mediado, né, com o modelo homogêneo. O segundo fator é quando eu tenho uma intervenção e eu quero então reduzir essa minha incidência até 2035, suponhamos, certo? Então o indivíduo vai falar, eu vou dizer para ele, olha, você pode, lembrando que esse compartimento de tuberculose, tratar as pessoas que são latentes, né, que aí você vai reduzir aquele número de latentes. Ou fazer uma intervenção naquelas pessoas que foram infectadas e ainda não estão, que ainda está como é que se diz, a doença ainda está agindo nela. Então tem essas técnicas de ver, vou diminuir os indivíduos que estão infectados, vou tratar eles para poder se recuperar. Então suponha que você diga assim, ok, eu vou fazer esse tipo de tratamento e aí eu vou analisar o quanto de força você vai ter que investir para reduzir aquela incidência para 2035. Então, no modelo homogêneo, eu diria em Vietnã, que se você já está fazendo o efeito 1, agora você tem que fazer 6 vezes mais. Certo? Então, se você está curando uma pessoa, você tem que curar 6 pessoas, pelo menos, para você conseguir reduzir. Algo mais ou menos desse tipo. Usando o modelo homogêneo. Porém, usando o modelo heterogêneo, isso está dizendo 11 vezes mais. Certo? Então, já tem aqui uma discrepância. No Brasil, o meu modelo homogêneo está dizendo 8 vezes mais, no heterogêneo 21 vezes mais. Então, realmente, você tem, né, um modelo. Em Portugal, ele até que deu a mesma coisa. Né? Então, você tem, na realidade, uma diferença, né, desses modelos. E que você também vai ver, né, pode até variar uma população e não outra. Aqui eu poderia dizer mais ou menos... nem poderia dizer. O R0 aqui no Portugal está dando 2 e aqui está dando 1. Certo? E aqui também depende do parâmetro que a gente está querendo entender. Mas, em geral, você vê que o modelo heterogêneo é muito mais realístico do que o homogêneo. E a técnica para incluir essa heterogeneidade não é tão complicada. Certo? Acho que não, né? Bom, então, é isso, a visão geral do modelo, da técnica, da metodologia, né? Do que a gente fez. E aqui as conclusões é como eu já mostrei para você, né? A gente introduziu uma métrica e a gente mostrou como isso ajuda em modelos matemáticos e o que a gente consegue dar de resposta para a população. E o que eu estou fazendo agora, com esse trabalho na Zika, essa metodologia pode ser aplicada para qualquer doença, né? Então, com esse trabalho na Zika, eu estou tentando construir esse modelo, aplicar esse modelo agora para dengue, chikungunya e Zika. O modelo vai ser diferente, a interação pode mudar, pode pensar em uma vacina e tal. Então, é um outro cenário, mas a ideia é a mesma. A ideia, em vez de trabalhar com modelo homogêneo, trabalhar com heterogêneo. São modelos simples e que eu acho que a gente dá para estar aplicando essa metodologia.